Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos falar da preparação do Vasco para enfrentar o Lanús e eu quero trazer uma fala do Renato Gaúcho sobre arbitragem e VAR. É uma reclamação que todos os treinadores têm e ele tem até uma sugestão para a Confederação Brasileira de Futebol. Mas antes, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, Wellington Campos FC. Paga nada não, você vai me ajudar demais. Dá o joinha também. Chegou no vídeo, já dá o joinha, que você fortalece muito, muito, muito o nosso trabalho. Hoje tem aqueles abraços. Prometi, vou trazer, tá bom? Então, depois dela, a vinheta. Roda a vinheta! Vamos lá, minha gente, vamos falar então do Vasco da Gama, do meu amigo Antônio, do meu amigo Júnior, lá da Bara Automotivo. Que loja maravilhosa, gente, completíssima, e que equipe de profissionais de primeiríssima linha. Os caras são sensacionais. Leva lá o seu carro. O que você precisar fazer com o seu carro, a Bara Automotivo faz para você. Só não faz lanternagem e pintura. O restante tem de tudo. Tem pneu, tem bateria, troca óleo, bota isso filme, limpa o ar-condicionado, enfim, tudo que você precisar, a Bara Automotivo. Fala com meu amigo Antônio, fala também com meu amigo Júnior e eles vão te deixar muito satisfeito. Ó, o serviço é garantido e eu gosto muito, muito do serviço deles. É na Campos Sales, número 16, é autorizado Bosch. Logo que você entra na Campos Sales, na direita, você vai ver a placa da Bosch de todo tamanho. Beleza? Então vamos falar do Vascão da Gama. Vamos lá. Porque o Vasco tem uma pedreira pela frente, que é o Lanús, na Copa Sul-Americana, depois da boa partida que ele fez com a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Muita gente esperava que o Flamengo fosse fazer barba, cabelo e bigode. Não, o Vasco teve até a oportunidade de vencer o jogo. No vídeo anterior, eu trouxe os melhores momentos do técnico Fábio Carille, da sua coletiva de sábado, e eu vi ali que os inscritos gostaram, muitos comentaram, né? Aquele negócio, o time jogou bem, aplausos para o time, aplausos para o técnico Fábio Carille, que ganha mais alguns dias de sobrevida no Vasco da Gama. E agora terá o Lanús da Argentina pela frente, um jogo importante, um jogo interessante, é a Copa Sul-Americana. O Vasco tem 4 pontos, o Lanús também tem 4 pontos, e uma vitória vascaína joga o time para cima, né, na tabela. E é bom lembrar, só um time se classifica, e o torcedor do Vasco será super importante contra o Lanús. Esses times argentinos são muito bons, e eles não tem aquele negócio, estou jogando na casa do adversário, estou com medo. Não, eles encaram. Então, o Vasco vai ter que jogar com a mesma seriedade de sábado, com o mesmo empenho, para buscar uma vitória. A boa notícia, o Adson fica no banco de reservas, treinou com bola nesta segunda-feira, e a dúvida no time principal, Jair ou Paulinho. Então, ele repete aquele time de sábado com o Léo Jardim, que foi um monstro naquele gol, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Lucas Freitas e o Lucas Piton. No meio-campo, o Hugo Moura. Aí a dúvida, Jair ou Paulinho, junto com o nosso querido Felipe Coutinho, que eu gosto muito, e mais o Nuno Moreira. E na frente ele deverá escalar Rayan ao lado do próprio jogador Pablo Verrete, que é o artilheiro do time e, sem dúvida, tem feito gols importantes. Compareça a São Januário para dar aquela força para o Vascão da Gama também. O jogo é amanhã, às 9h30 da noite, nesta terça-feira, em São Januário. Deixa eu trazer mais informações agora.
Eu quero falar do técnico do Fluminense, o Renato Gaúcho, que já dirigiu o Vasco da Gama. E ele foi perguntado na entrevista coletiva, após o empate em 1-1 com o Vitória, sobre um lance com o John Arias, em que ele foi seguro, teria que ter marcado o pênalti, o VAR não chamou, o árbitro não deu o pênalti, e Renato falou que muitos técnicos e que muitos torcedores gostariam de falar. Eu pensei que ninguém fosse fazer essa pergunta. Ridículo. Ridículo o lance. Eu já vi o lance no vestiário. Eu, no último jogo, inclusive, elogiei o árbitro. Todos eles. Ele e seus assistentes. Eu gostaria de chegar aqui, mesmo quando perco o jogo, eu gostaria de elogiar a arbitragem. Eu não sei o que acontece. Porque o árbitro no jogo, ele pode até errar, que é rápido o lance. Mas é inaceitável no futebol brasileiro. Inaceitável. Inaceitável. Não tem outra palavra para falar. O cara tá lá no VAR para isso. Com a máquina. Com a máquina. Não é possível que ele não vê um puxão na camisa do Arias. Será que só eu vi aquele puxão na camisa do Arias? Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar ela para casa. No jogo, já era para ter dado pênalti. Se não fosse, o VAR poderia corrigir. Já que o árbitro não viu, o VAR está aí. Aí eu chego no vestiário, aí todo mundo comenta, não, mas hoje a CBF tem uma comissão. Um argentino, um italiano e um brasileiro. Para quê? Para quê? Será que eles têm curso? Será que eles entendem da regra? Pelo jeito, não. Pelo jeito, não. Eu aconselho a CBF a convocar toda semana 2, 3 treinadores para darem uma palestra de arbitragem. Porque uma coisa é você errar, outra coisa é você ver o lance aí. Você está vendo, teve o puxão. Na pior das hipóteses, chama o árbitro e deixa ele decidir. Mas o VAR não chamar o árbitro num lance desse é demais para mim no futebol. É demais. Hoje nós empatamos o jogo. Aí você falou se foi importante esse lance, prejudicou. Estava 1-0. Eu não estou falando que nós iríamos 100% fazer o gol de pênalti, mas nós tínhamos uma grande chance de fazer 2-0 e acabava o jogo. Então o que eu não entendo, aí hoje você vai ver os programas esportivos, as pessoas vão opinar, todo mundo duvida que alguém fale que não foi pênalti. Começa por aí. Duvido. Mas, de repente, entre 30, um vai falar que não foi, 2, sei lá. Acontece, cada um tem a sua opinião. Mas 98%, 99% vão falar que foi pênalti. Todo mundo vai falar que foi pênalti. Aí eu pergunto, como que se todo mundo viu que foi pênalti, como que o cara que tem todos os lances para rever, tem toda a calma do mundo e não chama o árbitro? Cara, eu gostaria, sinceramente, de escutar o áudio desse cara. Só para ver o que ele falou pro árbitro do jogo. O porquê que ele não chamou o árbitro para dar o pênalti. Então a gente fica aqui todo ano, discutindo, brigando, sempre vai ter um clube prejudicado, ou clubes prejudicados por causa da arbitragem, que não muda. Se é uma coisa difícil, não tem mais o VAR, aí o cara tem que decidir na hora, o ser humano tem direito de errar. Mas o que eu falo que é inaceitável, é o VAR com a máquina e não chamar o árbitro do jogo para dar esse pênalti. Não é que seja um pênalti duvidoso, não sei se foi, que mesmo assim ele tem que chamar o árbitro. Mas ali é escandaloso. É escandaloso. Não tem ninguém na frente dele para ele não ver o lance. Não. E o cara do VAR, eu estou falando isso há 10 anos, que quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Eu não sou contra o VAR, não. Pelo contrário, é uma coisa que veio para ajudar o futebol. Mas pelo jeito ele prejudica o futebol. Eu costumo falar o seguinte, não são todos, mas muitos que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari pro Steve Wonder pilotar. Essa que é a realidade. Porque não é possível o cara não enxergar um negócio desse. Aí hoje foi o Fluminense. Amanhã depois vai ser outro time. Eu vejo os erros de arbitragem por aí.
Eu não vou entrar em discussão, em falar onde eu vi, onde... Não vou falar. Tem que defender a instituição, que é o Fluminense, que foi ridículo. Aí muita gente amanhã vai falar assim, o Renato está dando a desculpa que ele não deu... Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Nada a ver. Agora, é inacreditável. E temos uma comissão na CBF. Um brasileiro, um argentino e um italiano. Por que um argentino e um italiano? Os brasileiros são burros? Eles não entendem de regras? Tá aí. Na quinta rodada, já vi outras rodadas, reclamações, e vai continuar assim o campeonato todo. Enquanto colocarem pessoas no VAR que não entendem de regras, vai ter erro toda a rodada, pode ter certeza. E aí, você concorda com o Renato Gaúcho? Deixa o seu comentário aí, é importante. Isso não é um assunto só do Fluminense, é um assunto de todos os times, como ele falou, né? Um dia é um time, outro dia é outro time. E aí, você gosta do VAR? Tem que acabar o VAR? E como melhorar a atuação do árbitro de vídeo? Quero o seu comentário. Você é observador, você é o cara que observa e traz sua opinião aqui no nosso canal. Deixa eu mandar um abraço para o Adeilton Barbosa, para o Leonardo Campos, ele está em Gurupi, no Tocantins, o Jefferson, o Adriano Eduardo está em Santos Dumont, Minas Gerais. Também quero mandar um abraço para o meu amigo Paulo Santos, né? Paulo Afonso Santos, na Tijuca, nosso vizinho. O Noilson Nascimento, José Saraiva está lá em Manaus. O Ramon Shoa, de Belém do Pará. O Manuel da Silva está em Itajubá, Minas Gerais. O Rômulo Tadeu Carvalho, o Evandro Rafael, que está em Ilha Bela, no litoral paulista. O Carlos Eduardo Cabral, no Jardim Catarina, lá em São Gonçalo. O Bento Socorro está em Goiânia. Alô, Bento. O Baby Vasco, né? Canal Baby Vasco está acompanhando a gente também. Obrigado, meu ídolo. O Divino José Campo, Divino José, ele é de Campo Verde, no Mato Grosso. E tem mais um do Mato Grosso aqui, o Raimundo Vieira Silva, da cidade de Alta Floresta, também mato-grossense. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. O Wellington Campos FC está passando tudo aqui embaixo. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E vai ali no compartilhar, vai sair um link, né, que a gente chama de link. Você joga nos grupos de Zap e pede assim, gente, vamos se inscrever no canal do Wellington Campos, tá? Me ajuda, por favor, preciso muito e muito e muito da ajuda de vocês. Fiquem com Deus, uma grande semana para todos, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.